A Seccional São Paulo, da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua Comissão de Estudos de Compliance, tem a honra de apresentar o webinar Cultura de Integridade, da Empresa para a Casa, evento promovido pela reitoria da comissão, com o apoio da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Informamos que este evento compactua com um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecido pela ONU, a saber, paz, justiça e instituições eficazes. Com a palavra, senhoras e senhores, doutora Paula Cristina Lipe Pereira de Barros, membro da Comissão de Estudos de Compliance da OAB São Paulo. Olá, obrigada, Sandra, pela apresentação. Boa noite, boa tarde, boa noite a todos que estão nos escutando. Estamos quase, acho que do Iapoque ao Chuí aqui. Já vi gente da Bahia, do Rio Grande do Sul. Agradeço muito a participação de todos aí, principalmente fico muito feliz que estamos expandindo pelo nosso território. Também, de Minas, obrigada, Jéssica. Eu, inicialmente, gostaria de agradecer, né, novamente a Comissão de Estudos de Compliance da OAB São Paulo, em especial nas pessoas da sua presidência e secretaria, que é Rogéria Geremec, Marisa Pérez, Rosivuolo, que nos agraciaram, né, com esse webinar, uma vez que nós somos membros da comissão e participamos de grupos de trabalho, né? A nossa comissão possui alguns grupos de trabalho para desenvolver material acadêmico, técnico, prático, e como uma forma de incentivar, considerando a distância que a gente tinha decorrente da pandemia, surgiram os webinars e também as lives, né? Fizemos uma série de lives durante o mês de setembro e estamos encerrando essa união dos grupos de trabalho com este webinar, que hoje eu trago aqui para vocês a Fabiana França e o Leonardo Bahrein, para a gente discutir esse tema que é um pouco mais molinho, né? Mas ao mesmo tempo não sem importância, uma vez que a gente está falando de integridade, né? Então eu vou aqui começar a apresentar então a Fabiana. A Fabiana França é gerente jurídico e compliance officer da Leão Alimentos e Bebidas do Sistema Coca-Cola, mestre pela Universidade Íbero e pela Universidade Católica de São Paulo, especialista em direito ambiental e energia, participante da Comissão de Compliance do IASP e da OAB e do Comitê de Integridade do Instituto Ethos. O Leonardo Bahrein, que carinhosamente chamados a gente chama ele de Léo, então vocês a gente vai escapulir aqui um Léo de vez em quando. O Leonardo Bahrein Leite, advogado corporativo sênior, especializado em negócios, com forte atuação em projetos empresariais, direito societário, contratos, fusões e aquisições, governança corporativa e compliance. Sócio sênior de Almeida Advogados, professor em cursos de MBA e especializações, autor de diversos livros, conselheiro de administração e consultor, que também foi meu professor. E inspirador, né, Léo? Acho que você inspira muitos advogados, nós mais jovens, né? Não podemos falar, mas a gente você é uma inspiração. E aqui vos fala desta forma não tão formal. Sou Paula Lipe, advogada militante na área de compliance, direito corporativo e internacional. Também sou coordenadora do núcleo temático de compliance da Escola Superior de Advocacia da OAB São Paulo, professora em diversas instituições, como a ESA, o IBMEC, PD, a ASP, e sou fundadora da Compliance Transforma, empresa voltada para treinamentos e consultoria empresarial. Bom, a gente... como eu mencionei,
a ideia aqui é que a gente faça um bate-papo, não vamos ter uma apresentação, também não vamos ter formalismos, por isso a gente está sem gravata, porque a gente quer conversar de um assunto que é muito importante, que é a questão da integridade, e ao mesmo tempo delicada, e que tem que ser tratada de uma forma leve. Então, assim, a ideia aqui é a gente discutir, ter um painel que possa ser aberto para caber todas as ideias e todos os posicionamentos, né? Então, vocês podem participar deste webinar por meio do Q&A, oh meu Deus, eu queria falar português, Q&A, né? A gente fica falando tudo em inglês, não é? E que aí é onde a gente pode, eu vou fazer aqui a moderação das perguntas, mas gostaria muito da participação de vocês nesse painel que a gente vai abrir. E aí, presidente! Presidente Rogéria, que honra! Eu chego tarde, mas eu chego. Não, mas tá pontualíssima. Que honra! Acabei de abrir aqui com os currículos, e aí aqui a gente pode falar com a número 1, Compliance Officer número 1 do Brasil, presidente. Inspiração. Inspiração. Orgulho de fazer parte e de ser... Só tem uma correção, Paula. A Rogéria não é número 1 do Brasil só, não. É all over. Uau! Gente, eu só dou risada aqui. Olha, vocês são muito, muito, muito generosos comigo. Essa é a verdade. Mas eu queria muito assistir, aí eu botei na agenda, porque vocês sabem que eu estou de férias, né? Então eu tenho que pôr na agenda, para não perder nada, porque a gente meio que larga a mão da agenda quando está de férias, né? Mas agora eu não quero atrapalhar. Não tem, tá de férias. Então, é difícil, viu? É difícil. Tem que desconectar. Pois é, eu estou fazendo isso. Hoje, por exemplo, eu arrumei armário, então eu estou dando umas... De vez em quando eu saio um pouco, pois é. Mas boa tarde para todos, para todas. Oi, Marisa. Eu sou o link da Marisa, mas eu não sou a Marisa. Conheço, eu sou Simone, mas Marisa gentilmente cedeu a sua identidade digital para mim. Oi, Simone. Simone participou ontem também com a gente. Ontem a gente tivemos um evento lá pela Escola Superior de Advocacia, falando de compliance. E até eu vou aproveitar esse gancho, porque lá a gente começou a falar do painel de hoje. Eu falei assim, vamos parar, porque isso é o tema para a gente falar no painel de amanhã. E aí foi bastante rico, porque quando o Léo e a Fabiana, a gente se encontrou para discutir sobre o que íamos conversar aqui, tivemos assim um monte de ideias e um monte de posições a respeito. E eu acho que assim, para eu dar um cenário aqui e a gente começar a discutir sobre esse tema, a gente tem duas perspectivas para olhar esse tema que a gente falou, né, da cultura de integridade da empresa para dentro de casa. Então, a gente tem o lado que é a pandemia mudando a nossa forma de trabalhar e de viver, né? E isso faz com que a gente saia da empresa e vá para dentro de casa. E aí também a gente tem o outro olhar dessa mesma afirmação, o que a empresa faz que chega dentro da casa das pessoas. Então, quando a gente estava discutindo fazendo as provocações, eu lembro que foram aparecendo tantas versões e tantas posições, eu fiquei maravilhada de imaginar, falei assim, nossa, como pode uma afirmação ter várias interpretações, né? Então, e aí eu acho que e aí fiquem à vontade, o Léo ou Fabiana, de comentar, mas a grande questão é que, de fato, então a pandemia trouxe, né, essa mudança de trajetória do trabalho, fazendo com que a gente ficasse em home office, que a gente não tivesse, que tudo fosse muito volátil, tudo muito urgente, né? E aí a pandemia fez com que a empresa estivesse dentro da casa das pessoas.
que era uma situação nova, era uma situação inusitada. E aí a gente começa a se questionar a questão dos limites da vida pessoal e da empresa, né? Onde fica cada um, enfim. Então, e aí a questão da integridade entra aí também, né? Porque a empresa vai se posicionar, como vai ficar? Ela vai regular isso? Não vai regular? Enfim, então, aí queria que a gente aqui é um bate-papo gostoso. Posso começar então? Fique à vontade. Ó, aproveitando que a nossa presidente Rogéria está participando e ela também é fã da informalidade, da conversa direta, eu vou começar com uma brincadeira, mas que é verdade, que todo gaúcho começa falando que é gaúcho, então o meu cafezinho é um chimarrão para acompanhar esse papo. E como a Paula mesma falou, e quem me conhece já sabe que eu prego isso, eu acho que o advogado mais moderno, especialmente aquele que atua nas empresas, que a gente chama de advogado corporativo, deve ser tão acessível e tão inserido nos negócios, viver a cultura da empresa em qualquer lugar, e você vai se adaptando, inclusive em termos de terminologia, de atuação, de vocabulário, de vestimenta. Então, já faz alguns anos que tomei a liberdade de abandonar o terno e a gravata. É um prazer estar com vocês. E vou começar fazendo uma introdução que quem me conhece sabe que eu sempre começo por aí, mas em 35 anos de carreira, certamente muito mais do que vocês têm de idade, especialmente as moças. Obrigada, Léo. Eu procuro dizer que nada melhor do que a gente fazer as coisas corretamente, né? Eu sempre lembro algumas coisas muito básicas, mas que os meus sobrinhos que já estão na universidade sempre se lembram dessa frase, que o certo é o certo e o errado é o errado, não importa se alguém está vendo. E eu, como advogado originalmente do societário e de M&A, me apaixonei muito cedo pela governança corporativa, que eu digo que é uma prima do compliance, e nada mais é do que o que a gente vai falar aqui hoje, né? Das coisas corretas, das coisas certas, não dá para ser íntegro pela metade, né? Nessa conversa que nós tivemos na semana passada, a Fabiana e a Paula, nós nos lembramos que nós vamos ter dois extremos de pessoas em qualquer lugar, na empresa, na rua, no prédio, em qualquer lugar você vai ter pessoas que são íntegras em qualquer situação, e você vai ter pessoas que não são, porque não podem, porque não conseguem, porque não querem. E então nós teremos em qualquer situação extremos em relação à integridade. Então o que a gente vai tentar falar é aquela faixa do meio, aquela faixa central, né? Quem já é realmente íntegro talvez não precise ficar recebendo esses lembretes. E quem não quiser ser vai achar um jeito de burlar qualquer programa, qualquer norma que a gente baixe, né? Mas só para pegar um gancho e talvez abrir espaço para a Fabiana, o que nós dissemos é que as leis, os regulamentos, as normas, de um modo geral, estou simplificando de propósito, elas continuam valendo. Você não vai achar uma lei que tenha esse grau de especificidade e falar, olha, você só tem que ser honesto se você estiver na situação tal, ou você só tem que ser honesto no seu trabalho. Não existe isso. É um princípio, é um conceito que tanto as empresas, a sociedade de modo geral, e nós todos, por extensão, temos que seguir. O que a gente vai viver são ajustes naquilo que for realmente necessário. É lógico que existe um ajuste em relação ao seu local de trabalho, por exemplo, nessa situação que nós estamos. Existem pontos que a gente vai comentar ao longo desse papo, mas a regra básica continua valendo, assim como os programas de compliance das empresas. Também falamos rapidamente de que as empresas também precisam se lembrar, e é um lembrete com todo o respeito e cuidado, de que algumas normas, por exemplo, trabalhistas, por exemplo, assédio moral, por exemplo, a questão de horário de trabalho, elas continuam em vigor. Eu tenho visto, e acredito que vários dos que vão participar aqui conosco também, alguns abusos ou alguns excessos dos dois lados. Algumas pessoas, colaboradores, digamos assim, que talvez achem que por estarem no chamado home office,
tem mais liberdades ou algumas normas que não precisam ser seguidas. Isso não é verdade. Existem ajustes que a gente vai comentar, mas não é verdade. Aquilo que a empresa diz que você deve fazer ou não deve fazer é em qualquer lugar. É na vida, é na sua casa. Por outro lado, nós também temos visto líderes ou chefes que parece que se esqueceram de algumas questões trabalhistas. Por exemplo, da maneira de lidar com os seus colaboradores. Por exemplo, a questão de horários, né? Tem pessoas que estão alucinadas para cumprir metas, para gerar produtividade e se esquecem que os funcionários não estão 24 horas à disposição da empresa, né? As pessoas têm vida, as pessoas têm família, as pessoas têm outras coisas para fazer. Muitas vezes as pessoas estão muito mais atarefadas até no que na vida, entre aspas, normal, porque tem uma série de coisas que tem que fazer em casa que não tinham que fazer antes ou faziam de outras formas, estão com os filhos em casa. Então, eu acho que é só um aquecimento para o que a gente vai conversar. Primeiro, lembrando que as leis e as normas gerais continuam valendo. O que a gente vai ajustar são apenas alguns detalhes em função da realidade de agora, né? Fabiana, se você puder me ajudar a complementar. Boa tarde, boa noite, pessoal. Eu queria só fazer uma palavrinha, posso, Claro, Fabiana? Rogéria, por favor, fique à vontade. Desculpa, mas eu lembrei agora, e senão eu também esqueço, que agora eu estou assim, se eu não falo na hora eu esqueço, se eu não anoto, eu esqueço. Eu assisti outro dia o Richard B. Strong, que é um famoso palestrante americano, e ele fala muito sobre compliance porque ele viveu o outro lado. Ele foi um alto executivo, teve vários problemas de compliance, foi preso e saiu outro Richard, como ele fala, tem dois, tem o velho e tem o novo, e ele falou uma frase outro dia que eu acho que vem muito a calhar com o que o Léo acabou de dizer, que é o seguinte: você burlar uma norma é sempre uma escolha. É sempre uma escolha. Você está escolhendo. As pessoas se justificam. Tem até um termo que é racionalização, uma coisa assim, né? Você cria uma razão que a seu critério poderia ser uma boa justificativa para explicar. Mas a gente não pode escolher disso. Você escolhe fazer o certo, assim como você escolhe fazer o errado. Só isso que eu queria ponderar, mas desculpa, fala, Fabiana, por favor. Géria, não tem problema nenhum, seu apontamento faz todo sentido, é isso mesmo, é uma escolha nossa, né? Mas primeiramente eu queria dar boas-vindas aí a todos que estão aqui participando daqui dessa conversa informal que a gente tem aqui para falar desse tema tão importante, tão em voga. E realmente, Léo, tudo que você falou faz todo sentido. A gente tem aí uma grande massa mesmo, a gente precisa manter esta grande massa, né? Quem cumpre a risca, cumpre. Vamos deixar aqui quem faz o certo, certo, trazer essa massa para este público que faz o certo e tentar ali mudar quem faz o errado para trazer para esse grande público aí. Mas antes de mais nada, a gente precisa só relembrar o que é o conceito de integridade, né? O que é ser uma pessoa íntegra. Esse termo ele é utilizado para quê? Para descrever uma pessoa de honra, uma pessoa reta, certa, né? Então, quando a gente ouve falar numa pessoa íntegra, vem assim na nossa mente que é uma pessoa honrada, ética e educada. Então, você parte dessa premissa, uma pessoa íntegra é aquela que sempre vai transparecer nas suas atitudes aquilo que ela fala. Então, tem que casar, isso vem de dentro para fora. Então, você é íntegro, você é ético em qualquer lugar, né? Principalmente quando ninguém está vendo. Então, aí que você vê o seu valor sendo apresentado ali da forma correta, né? Da forma íntegra, né? Então, não tem meio íntegro, não existe uma pessoa meio ética, né? Você é ou você não é. E aí o trabalho é de trazer quem está no meio dessa massa para quem é ali na sua percepção, na acepção da palavra, né? Integral ali. Mas aí o que a gente quer dizer com isso na prática, né? A integridade, então, ela exige que você seja sempre honesto com você mesmo e com os outros. E aí dentro e fora do mundo corporativo. Então, no final do dia, né, o cenário pandêmico que a gente se encontra hoje, esse home office, o trabalho dentro de casa, tendo que ser colocado ali a fórceps no meio do caos, não mudou nada. Você continua tendo que ser íntegro e ético
dentro da sua casa, como se você estivesse dentro da empresa, né? Então, o que isso significa? Que para você ser uma pessoa íntegra, é um valor pessoal. Então, você vai fazer dentro ou fora da empresa, dentro ou fora da sua casa, né? E assim, nesse cenário atual de home office, para muitos profissionais, considerando toda a pressão que a gente vem recebendo por conta disso, a empresa acabou se permitindo entrar na casa dos seus funcionários, de uma certa forma aí, um pouco além do que era o normal. Tem empresas que já executavam aí o seu home office nas suas políticas internas, mas num cenário normal, onde você conseguia delimitar ali a sua vida profissional da sua vida pessoal, com mães que tinham filho, com mães com cuidado com as crianças, onde a criança estava na escola, com a sua rotina ali já organizada para você ter aquele dia do home office trabalhando da sua casa. Mas aí, nesse cenário todo, você teve que colocar para outras empresas que não tinham essa política já tão madura, um home office ali a toque de caixa, né? Então, permitiu-se que a empresa entrasse na casa das pessoas aí com um pouco mais de rapidez. E aí é esse limite que a gente tem que entender, né? Até que ponto tem essa interferência da empresa dentro da casa do profissional, para que esse trabalho aí, essa interferência dentro do ambiente familiar, que a gente tenha essa cultura de integridade fomentada de forma transparente. E aí é necessário que sejam estabelecidas aí algumas regras e limites para ambas as partes, né? Tanto empresa, para que ela não ultrapasse a privacidade dos seus funcionários, como o empregado para que ele cuide das informações da empresa no exercício da função dele dentro da casa dele. Exato. Fabiana, só aproveitando e talvez complementando, eu estava aqui me lembrando que depois que a gente começou a usar o termo compliance, que não faz tanto tempo assim, e inclusive há empresas que usam integridade ao invés de compliance, né? Bem em linha com o que nós escolhemos para título desse papo de hoje. Logo depois começamos a ver diversas áreas do direito se apropriarem dessa expressão e adequarem para o seu foco, né? Então, infelizmente, a gente ouve muito em inglês, tentando fazer coro com a Paula, eu também evito o anglicismo, mas a gente vê gente falando do criminal compliance, do labor compliance, do tax compliance, né? E cada um foi criando o seu compliance, e tem um compliance que a gente não ouvia, ou não era tão comum, que talvez seja o home office compliance, né? Nós não tínhamos esse compliance específico, que é um pouco o que a gente vai conversar agora, mas eu também acho que o que nós estamos vivendo não é propriamente o home office que se imaginava antes. E não é apenas uma questão de quantidade de horas ou de dias, né? Eu acho que muitas empresas, muitos escritórios, já tinham algum tipo de flexibilização há algum tempo, alguns mais estruturados, outros menos estruturados, mas era uma coisa de algumas horas ou alguns dias por semana, na maioria dos casos. Só que agora nós temos uma diferença, só para começar a complicar um pouco a nossa conversa, é que, além de que, em muitos casos, o meu, por exemplo, eu estou no chamado home office desde final de fevereiro. E então não é uma coisa de uma semana ou de algumas horas ou alguns dias por semana. São muitos meses já. E acredito que ao longo desse tempo todo tenha muita gente em São Paulo, no Brasil e no mundo todo que esteja numa situação parecida e continua trabalhando, né? Mas não é uma questão apenas de tempo, é uma questão também de contexto, a meu ver, que complica o que nós estamos falando. Porque antes, se eu estivesse em home office, ou qualquer um de nós aqui, o resto do mundo não estava necessariamente em home office. Quem tinha o cônjuge trabalhando, talvez esse cônjuge não estivesse dentro de casa no mesmo horário, no mesmo dia. Crianças também estariam na escola e nas suas outras atividades. Então, agora a gente tem um conceito de home office, que eu já ouvi alguns falarem, de turbinado, porque todo mundo está em home office, e mesmo aquelas empresas que já tivessem algum tipo de programa de home office, mesmo aquelas que já tivessem tido o cuidado de determinar algumas normas por extensão que se aplicassem ao home office, certamente não tinham previsto o que acontece se você estiver, por exemplo, morando num estúdio, ou num flat, ou num loft, com a sua família inteira junto de você.
os assuntos que sejam sigilosos e confidenciais, eles não deixaram de ser sigilosos e confidenciais. Eles continuam sendo sigilosos e confidenciais e se espera que as pessoas tenham esse cuidado. Mas existem alguns ajustes práticos para os quais a gente não tem legislação específica e nós vamos ter que construir com base nas nossas experiências. Por exemplo, como é que eu faço para tratar como totalmente sigiloso um determinado assunto se o computador, né, que a pessoa usaria antes apenas para ela agora talvez tenha que dividir com a família inteira, né? Se você está num loft ou num ambiente que seja pequeno, com outras pessoas juntos, essas pessoas vão ouvir conversas em algumas situações. A gente vê até com bom humor pessoas falando, olha, mas tudo bem se o seu cachorro ou seu gato entrar na reunião também, se a criança passar, etc. Esse é um lado da leveza, da flexibilização dessa situação tão complexa que é a quarentena. Mas o outro lado é a questão do sigilo, né? E pouca gente, para não dizer ninguém, estava preparado para ter um cômodo da sua casa para cada pessoa, um computador para cada pessoa, que essas pessoas vão respeitar todos os horários, né? Então, nesse sentido, como é que a gente equilibra a necessidade da integridade, as normas legais, como eu já lembrei agora? Por exemplo, tem líder esquecendo do assédio moral. Eu tenho ouvido muita denúncia em relação a isso. Tem líder esquecendo que as pessoas têm horário para almoçar, para jantar, para lidar com seus familiares, para fazer um curso se estiver estudando. Tem que lembrar disso. E também tem que lembrar que não vai conseguir fazer, por exemplo, reuniões o dia todo se a pessoa só tiver um computador, especialmente se os devices, né? Se o telefone ou o computador não forem corporativos. Se forem da pessoa ou da família, eles são da pessoa ou da família. E a empresa vai ter que se ajustar. Se a empresa quiser ser muito rígida, ela talvez até possa enviar a esse funcionário um computador a mais, um telefone a mais, alguma coisa assim. Mas esses ajustes todos é a zona cinzenta, que eu acho que é a beleza do que a gente vai conversar aqui agora, né? Paula, por favor. A própria internet, né, Léo? As empresas gastavam milhões e milhões com o sistema de segurança da informação, equipamentos e tal, e hoje a gente tem aqui uma internet super frágil, né? Porque é uma internet comum que a gente usa, os equipamentos, muitos de nós usando equipamentos próprios, não equipamentos das empresas. Então, assim, a gente tem uma situação totalmente fragilizada, e aí acho que o gancho para a gente falar exatamente dessa questão de que a gente deixou de um transitório e passou de fato a ser um novo normal, é exatamente esse momento que você falou, né? Que a gente tem, as empresas tinham lá suas políticas de home office, só que essas políticas de home office não cabem no que a gente está vivendo hoje, né? E aí precisa de muito bom senso e talvez aí entra a questão do compliance, esse apelido que você deu agora de esse home office compliance. É o Corona Office também, né? Porque aí você consegue delimitar o espaço onde você é transitório e o que vai ser o novo normal. Então, aí já tem uma outra questão, né, Fabiana, Paula e todos os colegas. Ninguém sabe, né? Ninguém sabe, porque, inclusive, eu já vi muitas pessoas que, embora eu respeite, acredito que anteciparam ou correram muito em fazer análises, que eu chamaria de prematuras, porque esse período, vamos arredondar que esteja fazendo perto de 10 meses que o mundo está vivendo essa pandemia, e a quarentena por extensão. É um período extremamente impactante na vida de todo mundo. Eu acredito que não exista ninguém na face da Terra que não esteja sendo impactado de alguma forma. Os indígenas estão sendo impactados, acho que todo mundo está sendo impactado de alguma forma, de uma maneira muito profunda, mas, ao mesmo tempo, em termos de existência humana, é muito pouco tempo, são poucos meses. Isso é uma vírgula na história da humanidade, né? Então, a gente dizer como é que vai ser esse chamado novo normal, eu quero crer que ninguém sabe. Ninguém sabe, porque eu conheço pessoas, vocês devem conhecer também, que estão adorando a história do home office, que estão super adaptadas, estão achando que está ótimo assim, talvez não precise nem voltar para o que antigamente se entendia como normal,
mas eu também conheço pessoas que estão literalmente na outra ponta, que não aguentam mais, que não suportam mais, live toda hora, reunião virtual toda hora, não aguentam mais não encontrar os colegas de trabalho, o próprio deslocamento. Eu me lembro quando estudei administração de empresas na Getúlio Vargas, lá nos anos 80, que se falava sobre a importância do tempo do deslocamento entre a pessoa e da sua casa ao seu trabalho e a volta. Esse período de descompressão, tanto de um lado quanto do outro, para muita gente, para muitos entendidos em comportamento humano, é fundamental. Então, o que eu quero dizer é que a gente não sabe se essa situação que nós vivemos agora vai terminar quando se tiver vacinas ou se alguma coisa vai continuar. Eu acredito que a gente é apenas um chute, como eu disse, ninguém sabe, mas eu acredito que nós vamos viver uma realidade um tanto híbrida e que o chamado home office vai ser uma opção um pouco mais estruturada, porque esse que nós vivemos agora não foi estruturado, ninguém se preparou, ninguém teve tempo de se preparar. Foi na pancada, quase que de um dia para o outro, né? E a gente, por exemplo, a banda, não sei se é esse o nome técnico, de internet que eu tenho, a capacidade e a velocidade de internet que eu tenho na minha casa, não tinha sido dimensionada para o uso que eu precisei depois. E durante muito tempo não era nem possível adaptar. Se todo mundo pedir ao mesmo tempo, não tem capacidade instalada para todo mundo ao mesmo tempo, né? Não tem então, eu acho que todos. a gente vai viver uma adaptação no ano que vem. Certamente 2021, a meu ver, ainda será uma transição para alguma coisa que a gente não sabe o que será, né? E aí, Léo, pegando o gancho do que você falou, lógico, né? O compliance por si só, ele é todo um programa, ele compõe todo um sistema, né, ele é vivo e ele é circular, ele não é um fim em si mesmo. E a tendência também é que, né, o mercado foi ali trabalhando para fatiar esse programa, esse compliance que você falou. Você tem o compliance criminal, você tem o compliance penal, compliance regulatório, o compliance ambiental, e aí eu ia pegar agora e concluir com o compliance trabalhista, né? Nós estamos num momento transitório, mas que os impactos desse momento transitório, eles podem ser permanentes e que a gente ainda não conseguiu mapear o suficiente, né? Então, por isso o papel aí de todos os líderes, os gestores da empresa, ter isso bem mapeado para que ela consiga gerenciar todos esses aspectos e todos esses resultados aí que a gente ainda não consegue identificar a longo prazo, porque é tudo muito novo. E o compliance trabalhista, neste aspecto, ele tem um papel muito importante, né, junto com o programa como um todo. Como é que você vai fazer com que, neste momento, você consiga estancar essa questão de trazer a cultura para dentro da casa do funcionário, para mitigar eventuais problemas que você tenha lá na frente, né? Para você também, como é que você vai fazer o controle desses funcionários, né? Então, você já tem que pensar numa atualização agora, pensando nesse legado que você vai ter que trabalhar lá na frente. Então, aí você tem que levar em consideração vários aspectos, vários que você também mencionou, Léo, que são muito importantes. A gente tem que, lógico, a produtividade, pelo que a gente consegue identificar no mercado, ela está muito alta. Mas ela está alta por quê? Porque o pessoal gosta de trabalhar de casa, porque em casa eu não tenho tempo de deslocamento onde eu consigo produzir mais, onde eu consigo descansar mais, ou essa produtividade é porque as pessoas estão... É a forma como elas têm de repente, mostrar o trabalho. A gente ainda não sabe, a gente não tem isso tão perfeito, né? Outra coisa, controle de horário das pessoas. O fato da gente ter essas ferramentas tecnológicas à disposição acaba fazendo com que a gente inconscientemente perca o ciclo da transição. O deslocamento, que é a ida até o trabalho e a volta, é onde você tem os insights. E aí você dentro de casa, você não tem isso. Você não tem a hora do café com seu colega, você não tem aquela hora de vou acordar de manhã, colocar minha roupa, me maquiar e vou. Se você não cria isso dentro de casa no home office, é perigoso. E aí fica aquela coisa muito misturada, que é a sua vida profissional da vida pessoal. E aí essa coisa toda embolada é que prejudica aí, de repente, maquiar uma possível produtividade muito acima, né? E aí líder que tem que dosar isso, perceber com a sua equipe,
entender ali, tentar fazer com que os seus horários de reunião ali não impacte no café da manhã, não impacte na hora do almoço, não impacte na janta. E levando em consideração que a gente não está mais no escritório onde eu saía, agora eu vou almoçar, já está minha comida pronta e volto. Não, eu tenho que parar, quem tem filhos, quem tem marido, quem tem a casa para gerir, no meio desse bolo todo, tem que parar o que está fazendo, ir lá, organizar a comida, organizar o almoço, preparar toda a cozinha, dar o alimento para os filhos, para quem tem, voltar. E assim vai. E também para quem não tem filhos e não tem a casa para gerir, também parar e lembrar, eu tenho que almoçar, né? Então, porque senão vai virando ali a hora de trabalho e ele não consegue verificar essa transição, essa virada de chave. E aí, o dress code também, você está trabalhando, você não vai poder participar de uma reunião de pijama. Você também tem que levar em consideração e pensar que é como se você estivesse lá na empresa também. Então, são vários aspectos que você tem que pensar, que aí a liderança tem que acompanhar e trabalhar ali os seus colaboradores. Fabiana, eu queria pegar um gancho do que você está falando sobre produtividade, porque uma expressão que eu aprendi muito cedo é que todo mundo tem chefe, né? Todo mundo tem chefe de alguma forma e todo mundo foi pego de surpresa e todo mundo começou a ser cobrado do seu respectivo chefe, né? Mesmo um acionista controlador, mesmo um fundo controlador, mesmo um presidente de empresa e assim por diante, todo mundo é cobrado de alguma forma e essa cobrança vai em escada, né? E chega em todo mundo. E eu acredito que poucos líderes já tinham parado para pensar em como iriam cobrar a produtividade ou estimular ou incentivar ou inspirar a produtividade numa situação como essa. Eu conheço alguns relatos, vocês talvez conheçam também, de muita gente que inclusive aumentou a produtividade, como você bem colocou, mas a que custo e de que maneira, né? A gente tem informação de uma quantidade enorme de pessoas que estão com os distúrbios alimentares, com abuso de álcool, abuso alimentar, com ansiedade, com depressão. Muita gente, o que a gente chama de surtando, né? Muita burnout. gente com burnout, exatamente. Então, assim, essa produtividade que veio também do medo, porque de início todo mundo estava com medo de perder o emprego. Todo mundo estava com medo da sua empresa fechar ou de fechar a sua área e demitir. Então, houve uma época que eu acho que tem prós e contras, em que muita gente trabalhou muito mais. Só que isso não pode continuar para sempre, né? Quem entrou nessa realidade de trabalhar 20 horas por dia, e eu conheço muita gente que entrou numa realidade de trabalhar 20 horas por dia para não apenas manter a produtividade, mas, se possível, aumentar. Quanto tempo essa pessoa aguenta, com um mínimo de saúde emocional e mental, esse ritmo, né? E os RHs não estavam preparados, os líderes não estavam preparados, os programas de compliance certamente não estavam preparados. É uma realidade que eu gostaria apenas de deixar para todo mundo pensar, especialmente aqueles que forem chefes ou líderes. Eu tenho pedido, inclusive para os meus amigos, falar: prestem atenção na saúde emocional e mental das suas equipes, porque senão você pode bater palma para uma produtividade muito alta por alguns meses, depois você vai perder essa pessoa, ou você vai perder a equipe inteira, e a produtividade vai para o espaço. Então, esse equilíbrio também é necessário, né? Por favor, Rogéria. Não, eu ia complementar o que falou a Fabiana. Eu fiz uma live com uma psicóloga, e ela tocou muito nessa questão do dress code que você falou, mas não só dizendo, obviamente, você não vai fazer uma live de biquíni, de pijama, mas também que é o seguinte: acabou o dia, acabou o seu dia, então você tem que se despir daquela roupa de trabalho. Você vai para o trabalho, então você vai colocar pelo menos a parte de cima, né? Uma parte de trabalho. Então é uma camisa bonita, é alguma coisa que você possa aparecer. Porém, depois, a hora que deu o horário, que você fala, não, agora acabou, o que você faz normalmente quando você chega em casa? Primeira coisa, eu chego em casa, eu vou direto para o banheiro, tomo um banho, aí eu sento, eu janto. Tá bom, então você vai acabar o seu dia. Bom, acabei hoje o meu dia. Aí eu vou direto para o banheiro, tomo o meu banho, ponho a roupa que eu costumo pôr quando chego em casa e faço isso,
E aí, então, eu relaxo. Porque senão você não quebra. Ela fala que essa questão de você ter esse momento é muito relevante para fazer a passagem. Ó, agora eu não estou mais trabalhando. E a hora que você senta para trabalhar, então você também se arruma de uma maneira que você sinta que está no trabalho. Eu senti isso tão de perto. O que eu faço? Quando eu estou trabalhando, eu estou nesta posição aqui. Eu estou com esse quadro atrás de mim, eu estou sentada nessa posição, eu estou trabalhando. Quando eu desligo tudo aqui, eu vou para outra sala, eu vou para outro ambiente, para justamente tentar fazer essa desconexão, porque é muito difícil. E eu não sei também se a produtividade das pessoas não aumentou muito só do fato delas não terem o deslocamento, delas não terem o almoço, então, sair para o almoço, né? Tem gente que tem 1 hora de almoço, 1h30 de almoço, e a pessoa sai, pega carro, às vezes vai em algum lugar almoçar, só que você está em casa. Então, se você não se cuidar, você levanta daqui, eu sento do outro lado da mesa, que eu estou na sala de jantar, vou lá, como em 10 minutos e volto. Se eu não me cuidar, se eu não falar, não, agora eu vou sentar um pouco, vou ver, sei lá, um jornal que passa no almoço, vou mexer na internet, se eu não me cuidar, eu sigo direto, eu vou direto. E eu, por exemplo, ganhei 3h30 do meu dia. Essas 3h30 eu comecei a usar para quê? Para fazer o que eu mais gosto da vida, trabalhar. Então eu comecei a fazer um monte de coisa que antes eu não conseguia fazer. Não do trabalho, o trabalho sempre dei conta, mas de pegar mais eventos para participar, acabar escrevendo artigo, que fazia tempo que eu não escrevi. Então, assim, eu me vi deslumbrada com 3h30 a mais por dia, assim, dando sopa. Tem gente que vai andar de bicicleta, tem gente que vai fazer ginástica, tem gente que vai maratonar em série. Eu falei, eu vou começar a fazer as coisas que eu gosto, que não dava tempo. Então, talvez seja um pouco isso, essa falta do deslocamento. Então, a pessoa aproveita, também tem a questão do medo, mas eu estou vendo, pelo menos assim, o pessoal que trabalha comigo, mesmo trabalhando mais, sem dúvida, todos me relatam que tem mais tempo para eles, que conseguem dormir até mais tarde. Eu tenho uma menina lá que, assim, se deixar, ela vara à noite. Para ela, madrugada, não tem problema nenhum, mas ela não gosta de acordar tão cedo. Então, ela está no céu, porque ela consegue fazer as coisas dela até mais tarde, mas também dorme até mais tarde. Eu acho que o lado bom que a gente pode tirar também disso é que as pessoas aprenderam, quem tem mais liberdade horária assim, a moldar o horário de acordo com o seu relógio biológico, né? Quem trabalha mais à noite, quem trabalha melhor de manhãzinha, e aí no fim da tarde já não produz tanto. Não sei, só um outro lado da mesma moeda. E Rogéria... Pode falar, Fabi. Se você quiser, é que eu ia pegar o gancho da Rogéria. Pode falar. E exatamente nesse ponto, né, para que essas pessoas que trabalham ali, para que elas consigam entender que se ela rende melhor à noite, ela tem essa abertura para trabalha melhor à tarde. Eu, por exemplo, eu produzo mais de manhã. 8 horas da manhã eu consigo produzir, vou, mas 5 horas da tarde eu já estou assim, um pouco devagar, não tô com raciocínio. Tem gente que 8 horas da manhã não dá. Na minha equipe, por exemplo, né? E a gente tem que entender que cada um tem os seus aspectos diferentes, tem o seu relógio biológico diferente. E que hoje em dia, em 2020, a gente tem que trabalhar com a entrega por demanda, né? Já se foi aquele tempo que você tinha que ficar ali controlando minuto a minuto e que fazer um time sheet dali daquela carga horária. E aqui que é o papel importantíssimo do líder, do que dele poder entender a especificidade de cada um, entender o cenário que a gente está hoje, e ele também ali, o compliance, colocar os limites e aparar as arestas ali, e falar assim, olha, gestor, não dá para você acionar uma pessoa para fazer uma reunião às 6 horas da manhã. E não dá também para você acionar todo mundo às 8 horas, 9 horas da noite. Você tem que pegar o denominador comum. Mas tem gente fazendo isso? Tem. Já ouvi relatos, 6 horas da manhã, 9 horas da noite acionando. Então, Rogério, é o líder, né? Você, pelo que eu tô percebendo, é uma líder inspiradora. Que você consegue perceber dos seus liderados
a nuance onde cada um consegue te atender melhor e você consegue perceber a produtividade ali de uma forma positiva. Mas tem outros gestores, aqui que está a grande questão, né? Como que você vai agir na conduta, como é que o compliance vai trabalhar para que essas regras e esses limites sejam obedecidos, né? Do controle de jornada, do assédio moral, do dress code. Eu não posso, por exemplo, o líder, um chefe, eu não posso, por exemplo, obrigar a minha equipe toda a ficar com a câmera aberta e eu ficar ali olhando o que está rolando na casa dele. Isso é uma invasão de privacidade, né? Fazendo até um paralelo, é como que se eu pegasse, eu tenho a ferramenta dele lá no escritório, ele usa o notebook para acessar o e-mail particular dele. Eu não posso entrar no e-mail particular dele. Eu posso ficar só o e-mail fuçando, corporativo né? e ficar fuçando. O e-mail corporativo eu posso porque é ferramenta da empresa. Agora, e-mail particular, não. É um paralelo que a gente tem que fazer aqui nesse cenário. Mas aí eu vou também aproveitar e vou dar uma espetada, né? Se a empresa está dentro de casa agora, eu não posso estar dentro da minha casa? Eu posso colocar o que eu quiser dentro da minha caneca? Então, eu vou partir do pressuposto... Eu tô dentro da minha casa. Eu vou partir do pressuposto... Gente, confiança é o que rege qualquer relacionamento, qualquer relação. Então, você tá com a sua caneca... Eu estou partindo da premissa que aí ou tem água, ou chá, ou café. Não vou partir da premissa que você colocou vodka. Agora, diferente, se você está aí no meio da reunião e você vira uma Heineken. E na Heineken tem água. E aí, o que prevalece, né? O que você vai fazer? O que eu vou partir? Que premissa que eu vou partir? Eu vou falar, e tem um monte de filminho na internet ensinando a fazer o chá fake. Vocês já viram isso? O chá fake, né? Você põe cola a tag. Cola, né? Aquele negocinho lá da empresa da Fabi, sabe? Aquele negócio aquela carinha bonitinha. Uhum. E aí põe assim, cola lá dentro e tal, e você... Uma boa. Deixa eu pegar um gancho nesse ponto que a Fabiana falou sobre a privacidade do colaborador em casa com relação à câmera. Eu acho que a gente vai falar muito na palavra bom senso e é uma expressão complexa, né? Cada um tem o seu e tem gente que não tem de jeito nenhum, então é uma questão complexa. Mas eu gostaria de fazer um contraponto só para provocar o debate entre nós. Concordo com a Fabiana, por óbvio, que se o profissional está na casa dele, especialmente se ele está com a família, não dá para toda hora alguém querer olhar tudo e bisbilhotar a vida dessa pessoa, a intimidade dessa pessoa. Esse é um aspecto. Mas eu lembro outro. E talvez aí a gente comece a falar dos limites, né? Se eu tiver num horário de trabalho claramente delimitado, que é um horário de trabalho, numa reunião que realmente seja confidencial, realmente seja sigilosa, se for solicitado a todos que abram as suas câmeras para que se veja pelo menos um cheiro de honestidade em termos de estar sozinho para tentar manter o mínimo de sigilo, eu acho que em algumas situações é possível que se solicite que todo mundo abra a câmera. Eu participo de grupos, vocês devem participar também, em que nós temos os dois extremos. Tem grupos que pedem para todo mundo fechar a câmera e fechar o microfone para não sobrecarregar a rede, para não sobrecarregar a transmissão, né? E quando não precisa saber o que o outro está fazendo do outro lado, funciona muito bem. Mas eu também participo de grupos em que é o oposto. Dependendo do tema, a gente quer sim que todo mundo esteja prestando atenção, porque eu preciso olhar se a pessoa do outro lado está sozinha, se ela está prestando atenção, se ela sequer está ali. Porque tem vezes que você chama uma pessoa, ela não responde, e você não sabe se é porque ela está no mudo, porque a qualidade da internet não está boa, ou se ela não está nem lá. E foi ver a série maratonar, como diz a Rogéria. Eu preciso pensar em todos os extremos para achar um meio termo que seja razoável, né? E cada empresa vai colocar aí o seu tempero, mas eu acho que justamente a gente está aprendendo a lidar com tudo isso. Eu tenho visto empresas revisando os seus programas de compliance
já para ajustar uma série dessas coisas que a gente está colocando. A mesma coisa com o dress code. Se eu estiver numa empresa que é sempre informal, não tem esse problema. Mas se eu estiver numa empresa ou numa situação em que exista um dress code um pouco mais elevado, um pouco mais formal, eu talvez lembrasse a questão do horário. Se você me chama para uma conversa não agendada, muito cedo, ou na hora do almoço, ou no final de semana, e eu estou na minha casa, eu não estava preparado para isso, não é o meu horário de trabalho, eu quero crer que eu esteja ajudando muito mais a empresa entrando na reunião do que adiando meia hora para ir tomar outro banho e me arrumar. Então, aí eu acho que vale de novo o bom senso. Mas como é perigoso que cada um tenha o seu bom senso, eu acho que cabe às empresas ajustarem, junto com os seus RHs, como é que fica essa zona cinzenta, né? O que é emergência? Eu tenho visto, Rogéria, que bom que você não tem esses exemplos, mas eu tenho visto relato de colegas, de líderes, que perderam totalmente a noção, que marcam reunião qualquer hora, 6 horas da manhã, 11 horas da noite, no meio da manhã de domingo e assim por diante, porque se esqueceram. Muita gente perdeu a noção de que a semana não passou a ter 10 dias. Assim como ela continua a mesma. Assim como a gente não sumiu com as 24 horas do dia, não sumiu com o final de semana. A gente vai ter emergência e urgência tratada como emergência e urgência. Mas tem gente que perdeu a noção. Isso dos dois lados. Eu não estou aqui querendo demonizar nem funcionário, nem líder. Apenas tentando achar um equilíbrio que a gente não estava preparado para encontrar, né? Exatamente. A questão da câmera aberta é razoabilidade, né? Eu não posso simplesmente obrigar que todos abram sem ter nenhuma justificativa. Mas também, se a gente parte da premissa de que a confiança é a base de toda relação, você tem que também casar com os valores, a missão e o valor da empresa também, né? Você também tem o líder muito conservador lá dos anos 90 e você também tem o líder aí, millennials, que é muito mais tranquilo, low profile, e a confiança é a base de tudo. É igual o exemplo da Paula que ela falou da caneca. Se ela tá com a caneca ali cheia de vodka, eu parto da premissa que é água. Como é que eu vou... É dela. Então, é a ética que a gente falou no comecinho da integridade. Ela poderia estar tomando a vodka lá na empresa, escondida na gaveta, né? Dentro de uma lata dentro da garrafinha de água. Dentro da garrafinha de água, ela bota a vodka, quem que vai saber o que tem? Era esse o ponto que eu queria chegar, Fabiana. Porque, assim, a pessoa que quer... Só não é vodka porque eu tô grávida. Que eu não posso beber. A pessoa que quer realmente... Isso é outro tipo de compliance. É o compliance da gestante, Fabiana. Pois é, então, e é exatamente isso que eu queria chegar nesse ponto, né? Então, a pessoa que quer fazer exatamente, infringir essa regra, né? Que lá na empresa é mais estrita, porque eu tenho um ambiente que me controla, e em casa eu não tenho um ambiente que me controla, ela vai ferir de qualquer jeito, né? Então, assim, era isso que eu queria mostrar, que, na verdade... existe essa expectativa, né, de que a gente não consegue mais controlar as pessoas dentro de casa, porque elas estão longe desse ambiente, mas, por outro lado, é a empresa que vai ter que, então, passar esse conceito de integridade muito forte por meio de treinamentos, comunicação, fazendo com que, então, essa pessoa se sinta, então, naquele horário de trabalho e continue perpetuando aquela integridade a qual estava lá dentro da empresa e ela também traga para dentro de casa, né? Porque ela poderia, num primeiro momento, falar, eu estou na minha casa, então eu vou beber a hora que eu quiser, vou tomar o meu vinho na hora do trabalho. Enfim, então, assim, eu tenho que vai ter essa mudança, vai ter essa entrada da integridade desse conceito, dessa cultura, para dentro desse horário de trabalho dentro de casa, cada um com as suas flexibilidades, com seus, com os arranjos que a gente aqui nos chats, a gente já está falando de bom senso, e aí eu falei, é um bom senso ou é um mínimo de integridade, né? Então eu gostei
desse jogo de palavras que a gente está falando, porque, na verdade, esse mínimo de integridade vem do bom senso. Né? Paula, mas eu acho que cabe um debate aí sobre um ponto que você falou. Por exemplo, eu estou na minha casa, especialmente se eu estiver num horário que não seria de trabalho, eu posso me vestir do jeito que eu quiser e eu posso beber o que eu quiser. Vou entender que nessa situação que eu estou criando aqui, sim, mas eu não posso escolher, aí a provocação é essa, eu não posso escolher ser íntegro apenas na hora do trabalho. Exatamente. A integridade eu acho que deixa de ser uma opção. Eu acho que o denominador comum que nós estamos tentando passar aqui e conversar é que a gente tem ajustes em função dessa nova realidade. Mas a integridade não é negociável. O valor não é negociável, né? Você não negocia a sua vida, né? Você não negocia o que você vai fazer de certo ou errado, né? A integridade, a pessoa por isso que a gente fala, você vai ser íntegro quando ninguém tá vendo, né? Por exemplo, e é de dentro para fora. Uma coisa que está acontecendo bastante agora, que infelizmente não é um fenômeno novo, mas que, pelo que a gente vê no noticiário, está aumentando, é a violência doméstica. Né? E isso é uma coisa, entre aspas, na vida pessoal de cada família. Só que eu tenho certeza que vocês vão concordar que não é bem assim. Né? Não é bem assim. Isso além de criminoso, além de deplorável em qualquer conceito, é uma questão de falta de integridade também. Né? Sim. E aí, nesse sentido, a gente vê aí uma série de exemplos de pessoas que quase que têm duas caras, né? Ou duas vidas, que podem ter uma certa conduta no horário e no local de trabalho e talvez tenham outra conduta fora do horário e do local de trabalho. Mas, Léo, a gente viu isso recentemente, 3 casos que saíram na imprensa, por isso a gente pode comentar. O da moça da Avon, que tinha lá a moça, mulher trabalhando na escravo. Trabalhando lá com o serviço escravo fazia 20 anos. Aquela moça que pediram para colocar máscara, não sei o que, virou e falou assim: meu marido é engenheiro civil, não melhor é cidadão, do que você. Engenheiro. Não é cidadão, não é cidadão, é engenheiro civil. E aquela professora que, no caso do aborto da menininha de 10 anos, virou e falou assim, que violência coisa nenhuma, ela foi muito bem paga. E aí ela foi demitida da escola. Eu tenho 3 casos aqui, 3 demissões. E o desembargador. E o desembargador. O desembargador que estava andando na praia ou qualquer coisa assim. Então, assim, eu acho que uma das grandes discussões que essa situação está fomentando é a questão, voltando para a integridade. Eu acho que alguns... Por exemplo, não quero... Acho que nenhum de nós quer particularizar, porque a ideia não é essa, mas você não vai querer controlar com que roupa a pessoa vai passear na praia, assim como você não vai controlar se a pessoa está ou não está num bar numa sexta-feira à noite. Mas a integridade precisa ser preservada e não é negociável. Né? Assim como você não vai controlar detalhes de como cada casal lida com a sua dinâmica íntima em casa. Mas a violência não pode. E assim por diante. Né? Eu tô com as perguntas bombando aqui, mas eu também queria amarrar exatamente. Eu ia pegar eu ia pegar o gancho, né? Eu ia pegar o gancho que, para que você consiga levar a integridade da empresa para dentro de casa, acho que o primeiro ponto é o tom de cima, né? Os líderes, o dono da empresa, ele tem que agir conforme a fala dele, né? Se ele é ético em casa, no trabalho, e aí você vai descendo, né? Aí a linha ali dos líderes, dos sêniores, dos executivos, todo mundo vai pegando aquele exemplo. Então você vai ter que trazer primeiro que o dono da empresa assuma isso como um valor intrínseco dele e ele vai cascatear para dentro da empresa. E o segundo ponto que a Paula também falou é treinar e comunicação. E aí você sempre relembrar a cultura da ética, a integridade, os pequenos atos de corrupção, que hoje eles mudaram. Não estamos falando ali de um DVD pirata, porque não tem mais, né? Você já vai atualizando aí. Mas o compartilhamento de senha de um Netflix, o auxílio emergencial, quando você não é elegível. Então, você vai descobrindo
Eles vão atualizando. Exatamente, é esse gancho que eu queria trazer, Fabiana, porque eu acho muito importante. A gente está aqui lidando talvez com um grupo de advogados bastante privilegiados que tem o contato com a empresa e é exatamente isso que eu queria dizer. A empresa acaba tendo uma função social aqui, usando função social de uma forma bastante abrangente, né? Não estou aqui definindo, usando os tipos legais, mas assim, ela tem uma função, ela tem um papel que acaba levando esse mínimo de integridade que eu estou falando aqui, de bom senso que a gente está falando, e que esse mínimo vai entrando dentro da casa da pessoa. Um papel pedagógico, né? Exatamente, eu tô até arrepiada, porque é isso aí, é exatamente essa palavra que eu queria dizer, porque tem isso, ele acaba tendo, né, o viés que a gente usa, né, falando das coisas ruins, a gente está levando um viés bom, né, desse mínimo de integridade. E aí, assim, ontem a gente estava discutindo num outro evento, mas o que a gente estava falando? Por muitas vezes o conceito do preconceito relacionado à diversidade, o preconceito relacionado ao deficiente físico, a gente estava discutindo essas temáticas que por muitas vezes é a empresa que traz luz para esse indivíduo, para que ele mude o conceito dele, para que ele entenda, e aí ele leva isso para dentro da casa dele. Então, veja só. Empodera. Exatamente. Então, assim, eu queria... Foi essa construção toda que a gente fez chegar aqui, de trazer, assim, qual a empresa é importantíssima. Ela é importantíssima para trazer o quê? Esse mínimo bom de integridade, porque é ele que a empresa vai ajudar a trazer a consciência, né? E eu acabei concluindo tudo que eu queria concluir, mas enfim, o fato é que eu fico arrepiada, gente, porque olha o poder, né? A empresa tem um poder muito forte sobre as pessoas, e a gente precisa dar consciência aos líderes das empresas, a alta direção, a quem está na gestão também, a gestão média, né? A gestão do meio também precisa ganhar muita consciência com relação a isso. Mas olha, eu preciso responder as perguntas e respostas. Então, vamos lá, Paula, vamos para as perguntas, sim. São bem pertinentes, eu dei uma olhada aqui, são bem legais. Então. Bom, tem muita gente perguntando, né? A questão de trabalho, agora junta, então, RH, compliance, gestores, tem que estar todo mundo junto? Eu entendo que sim, tem que ter um olhar muito conjunto. Especialmente quando você está falando, na minha opinião, quando você está falando da postura da empresa, a empresa é tudo isso, né? A empresa não é só o pessoal de compliance, ou só o jurídico, ou só o líder, ou só o RH, ou só o financeiro. A empresa é esse conjunto, né? É um organismo e todas as partes se complementam e faz funcionar o todo. E eu falaria uma coisa a mais. Hoje a empresa tem um papel, exatamente porque nós estamos no ambiente virtual, longe, a empresa tem um papel de comunicação, então, ou seja, tem que pegar uma área, criar uma área de comunicação ou treinar os seus gestores com comunicação, porque, e aí, já até falando um pouquinho, né, da comunicação não violenta, né, Léo, tem muitas coisas relacionadas à comunicação que são importantíssimas. Fazer a mensagem certa, chegar na pessoa certa e de forma efetiva. Exatamente, né? Aí, a partir do momento em que o teletrabalho foi imposto pela pandemia, podemos considerar que certas regras foram naturalmente flexibilizadas e o trabalho se transformou em home office. Mesmo que a confiança seja a base, ou deveria ser, né, a base, ser o tempero dessa relação contratual, uma demissão por justa causa logo após o período da quarentena terá absoluta validade jurídica? Por exemplo, justa causa proposta porque o microfone ficou aberto, a câmera ficou aberta continuamente, aquelas famosas cenas, né, de cenas, imagens impróprias até mesmo. Não, mas só um pouquinho. Eu não sou especializado em trabalhista, mas até onde eu consigo entender, justa causa também não mudou. Existe um conceito do que é justa causa que é um conceito fechadinho. É muito complicado você... Não é você apenas alegar que foi justa causa e pronto, né? Tem que provar. Conceito tem que ser de justa robusta. Causa,
o conceito de justa causa não é apenas porque deixou o microfone fechado. A gente também não mudou tanto assim, né? Não, mas acho que não é esse o conceito que ela está falando, é assim, por exemplo, você tá com você aí, vou dar um exemplo assim, claro que jamais isso aconteceria, mas vamos supor que você, Leonardo, tá com a câmera aberta, aí você esquece que tá com a câmera aberta, sua mulher vai aí, fala sei lá o que para você, você não gosta, vai lá e paf na cara dela. Absurdo, jamais, eu tenho certeza disso. Mas aí é o seguinte, eu sou sua chefe, eu vi isso, meu, você não trabalha mais para mim. Você não trabalha mais para mim, ou com justa ou sem justa, mas o destino está selado. Talvez seja nesse sentido aí a pergunta. E também... Oi, pode falar. Não, eu acho que continua ela falando... deu vários exemplos. Você percebe que a pessoa está com indício de que está bêbada. Aí eu acho complicado, porque a menos que... Às vezes a pessoa pode parecer que está bêbada, mas não remédio. É bebida, tomou um remédio, não dormiu à noite, está grogue por qualquer outra coisa. Aí eu já acho mais complicado. Agora, esse tipo de coisa que nem eu dei o exemplo aqui, aí, pô, não tem o que fazer. Eu vi, foi ninguém que me contou. Ah, não, mas a gente estava ensaiando uma peça de teatro. Isso foi um teatro. Na verdade, não aconteceu. Aí vem a mulher e com a cara limpinha, era um vídeo, marca e fala. Era um tutorial contra a violência doméstica. Né? Boa. Mas aqui, por exemplo... Você tem resposta para tudo. Mas aqui na pergunta, porque realmente a pessoa menciona, uma justa causa seria microfone aberto. Mas microfone aberto por quê? Por exemplo, a empresa antes, tá? Mesmo no cenário aqui pandêmico, ela criou aqui um book de regra, manual de boas práticas do home office. Todos os colaboradores, qual que é a regra, pessoal? Microfone fechado. Qual que é a regra, pessoal? Câmera fechada. Por quê? Por conta dos tais motivos A, B, C e D. Porque microfone aberto vai atrapalhar quem está apresentando. Câmera aberta, qualquer coisa nesse sentido, tá, gente? Uhum. A regra está lá estabelecida, todo mundo aceitou, recebeu o treinamento do porquê da câmera. Estou dando um exemplo esdrúxulo aqui do microfone, tá? Aí a pessoa vive com o microfone aberto e perto dela tem uma construção, tem a criança, tem o cachorro, tem tudo ali, faz de propósito. A câmera aberta também tá rolando o maior funk, nudes, o pessoal passando pelado e tal. Aí eu concordo que seria uma demissão por justa causa. Porque você sabia da regra, você foi treinado da regra, e mesmo assim você não cumpriu a regra. Tá? Agora, você não tem esse manual de boas práticas do Corona Office, estamos numa situação transitória, onde tudo é novo, aí não seria razoável você mandar a pessoa embora porque ela tá com o microfone aberto. Gente, eu tô com uma criança de 3 anos e 4 meses em casa, assim, a escolinha. A probabilidade de ele, em qualquer momento, entrar aqui nessa porta e falar, oi, tios, é alta, como ele já fez várias vezes. Aí eu tô no meio da reunião Mas eu tô no meio da reunião com o meu chefe e não é razoável que ele me advirta, por exemplo. Mas lógico, já ouvi relato, tá? Já ouvi relato de pessoas que foram mandadas embora porque a pessoa a mãe tava cuidando dos filhos, não tinha ninguém para ajudar, era aquele Deus nos acuda, e a pessoa tá ali, criança aparecendo e a reunião rolando e o chefe, não, assim não dá para trabalhar. Por isso que vem a razoabilidade, gente. Eu também já ouvi isso, e não, eu concordo com tudo que você falou. O que me parece é que a gente tem também, de novo, exemplos, né, que estão aí na mídia para a gente ver. Tanto as pessoas que foram fazer audiência e acabaram deixando o microfone aberto, não só o advogado, mas o desembargador, que virou e fez uma ofensa gravíssima para uma mulher que estava expondo, e falou lá, a carinha de FDP, que ele falou na hora lá. Está mentindo. Assim, ele não viu que estava com o microfone aberto, outros tipos de gafe, e um recente que eu vi que era uma aula, uma apresentação, e a professora, era uma universidade, era um debate com os alunos, a professora falando não sei o quê, e o aluno também esqueceu que estava com o microfone aberto e também mandou cada palavrão cabeludo para a professora, e aí ele pegou, quando todo mundo falou, o que é isso? Você está louco? Você está falando isso? Ele falou, eu peço desculpas porque eu não sabia que eu estava com o microfone aberto. Aí foi pior ainda. Ele não pediu desculpa pela ofensa. Ele pediu desculpa porque o microfone estava aberto. O que aquela professora fez? Virou e falou assim, a reunião está encerrada. Eu não fico mais aqui. Virou as costas e foi embora.
Uma conduta desrespeitosa. E então, dependendo do que ele falou, com um processo vamos aí que supor pode ser. que fosse um funcionário e que falasse, essa empresa não vale nada, essa empresa não sei o quê, minha chefe é uma isso. Pronto também. Está resolvido também. Razoabilidade, dependendo do que foi colocado ali, exatamente. Exatamente. A gente tem mais uma pergunta aqui, tem algumas perguntas, muitas perguntas atreladas à questão dessa questão de trabalhista, né? Mas aí tem uma outra questão aqui, assim, essa questão sobre abrir ou não a câmera é bastante interessante, né? Nas entrevistas com gestores para trabalhos de avaliação de riscos, fica a pergunta: deve-se solicitar aos risk owners que abram as suas câmeras para as entrevistas? Podemos ter diversas interpretações a respeito. Existem profissionais, entrevistadores, que entendem que a câmera precisa estar aberta para identificar uma piscada, um movimento, detectar uma mentira em relação às respostas. E aí ele deu risadas aqui, risos. O olho no olho é sempre importante, mas devemos deixar que o entrevistado à vontade para escolher. Vocês concordam? Como que é? Eu já passei por... Então, a gente já teve que fazer investigações com entrevista, né? Exatamente por conta da pandemia. A câmera para a gente é muito importante, porque a gente já está perdendo muito da ausência, né? Pela ausência do contato presencial. Existe uma expectativa da outra parte que esteja gravando, apesar de você falar que não está gravando, a outra parte pode achar que você está gravando também, né? E questões confidenciais é muito complicado. De fato, eu acho que sim, a história da gente continuar as entrevistas com câmera acaba sendo uma necessidade, porque é o único contato que você tem além da voz ali, é o único indício que você tem. Mas a questão que o Emerson coloca mas a gente não tem que dar essa liberdade para outra pessoa também? Eu estava comentando que algumas questões precisam ser lembradas. As legislações que se aplicam a todas essas questões que a gente está falando continuam em vigor e devem ser seguidas. Já falamos de CLT, já falamos de uma série de legislações, né? Por exemplo, a questão do processo seletivo, que eu acho que é o caso da entrevista de emprego, se eu bem entendi a pergunta, que é diferente da entrevista de compliance, de investigação, que a Paula dizia. Eu acho que, eu não sou trabalhista, mas apenas para não deixar sem nenhum comentário, eu diria que a gente hoje não aceita práticas discriminatórias nas entrevistas e no processo seletivo. Mas a maneira de fazer essa entrevista, eu acho que a empresa coloca a sua maneira e a pessoa participa ou não de acordo com a maneira de seleção da empresa. Se a empresa tem esse processo seletivo agora virtual com câmera aberta, a pessoa participa ou não se quiser, mas a regra é essa. Exato, exatamente. Agora, gente, com relação às entrevistas de investigação, por exemplo, aí vou deixar a Paula responder, porque é mais a área dela. Então, antes um pouquinho, só quero eu falar uma coisa assim, eu trabalho muito à distância desde sempre, porque como eu trabalho em multinacional há muitos anos, a minha chefe ficava fora, eu era responsável primeiro por América Latina inteira, depois fiquei responsável por metade do mundo, agora eu tenho o mundo inteiro. Então, eu trabalho muito à distância. E às vezes a pessoa, se você liga, por exemplo, e ela está em casa, ela pode não ter computador. Eu tenho muitos trabalhadores que trabalham sem computador, eles não recebem computador, eles trabalham em pé, eles pilotam, eles não têm computador. Aí você vai falar para o cara que ele tem que abrir a câmera do celular dele? Eu não acho que eu possa exigir isso dele. Se ele já está falando comigo, nós já estamos no lucro. Isso já há muitos anos, então eu não estranho tanto. E essa coisa de, eu pego uma mentira, eu pego isso, pego aquilo. Olha, eu vou falar uma coisa. A gente percebe se a pessoa está mentindo com o tempo, mas isso você percebe até com a história que ele conta. E tem gente que mente olhando no seu olho e fala de uma forma propriedade, assim, que parece que é verdade absoluta. Mas você já fez a investigação. Quando você chega no cara, você já ouviu todo mundo que você tinha que ouvir, você já sabe que aquilo é mentira, 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 mentira. Então, assim, eu acho que, claro, o ideal é fazer presencialmente.
Se não der para fazer presencialmente, melhor que seja com a câmera aberta, mas eu concordo com o Emerson, acho que não dá para você exigir, Obrigada. Principalmente se o computador, você não deu o computador para ele, se o telefone não é seu, e se não tem câmera, ou se o cara não consegue, você já está falando com ele, ele está dando a versão dele, é uma faca de dois gumes, por assim dizer, porque tanto você precisa ouvi-lo, como ele tem o direito de apresentar a versão dele. Concordo também, mas eu acho que a grande vantagem que acontece por lado, fugindo do assunto, né? Porque na questão das investigações em compliance é que a gente começou a ter que se fortalecer muito mais na coleta de evidências do que nas entrevistas, né? Então a gente passou a ter ganhou um novo know-how aí de como conseguir obter o máximo de informação possível, de conseguir criar os quebra-cabeças, entender esse quebra-cabeça, para aí depois partir para a entrevista. Então, assim, acho que a gente está aprendendo, foi um aprendizado aí desse momento. Bom, pessoal, a gente está com a hora bastante avançada. Eu, na verdade, até fiz uma conclusão aí, né, que era onde eu queria realmente chegar, que é esse papel da empresa tão importante, que às vezes é tão minorado, né? A empresa tem um papel importantíssimo dentro da vida de cada pessoa, e agora ainda mais estando dentro de casa. E eu acho que aí tem, sim, o papel, a função de levar esse mínimo de integridade. E, por outro lado, não tem como já foi dito aqui, não tem como ser duas pessoas, né? Essa integridade vai ser a mesma, né? Mas queria Léo e Fabiana falar uma conclusão assim para encerrar. Eu acho que a conclusão que eu gostaria de colocar é mais ou menos o que eu coloquei no começo. Eu queria lembrar que as normas estão em vigor e não mudaram. Os programas de compliance das empresas podem ter tido alguns ajustes, precisarão de ajustes, mas eles não são esquecidos. E não é porque a gente está em casa, para aqueles que estão em casa, que a integridade foi para o espaço e flexibilizou geral, não é isso. Mas eu queria apenas deixar esse pedido, esse convite a todos os colaboradores das empresas em todos os aspectos, porque o que eu tentei passar é que a gente precisa lembrar os colaboradores de que eles precisam respeitar as normas das empresas e os programas de governança, de compliance, etc., mas também os líderes, porque a gente tem visto abuso dos dois lados, né? Como a gente falou no começo, nós não estamos falando, ou pelo menos não é esse o foco, para aqueles que já são íntegros, né? E também não adianta a gente querer tapar os olhos e achar que todo mundo vai ser íntegro de uma hora para outra. Mas para aquele meio termo que a gente consegue conversar e consegue influenciar positivamente, eu gostaria de deixar esse pedido para que os líderes se lembrem da saúde mental e emocional das suas equipes. Lembrem-se que as pessoas estão em casa, mas elas não estão à disposição da empresa 24 horas por dia, os 7 dias da semana. E, inclusive, lembrar que aqueles que eventualmente estão cobrando adicionalmente por conta da produtividade, talvez queiram se lembrar que essas pessoas não vão aguentar esse ritmo muito tempo e daqui a pouco você vai perder pessoas, vai perder equipe e vai perder produtividade. Então, a gente vai tentar resgatar o bom senso, né? Uma certa razoabilidade e acho também, só para encerrar, que a gente, talvez no ano que vem, nos anos futuros, a gente vai conseguir entender como é que a gente vai lidar com esse híbrido que vai se seguir a quarentena. Obrigado, boa noite a todos. Fabiana. É isso aí, é isso mesmo, gente. Então, aqui o que eu tenho de conclusão é que o fato, a gente está numa situação totalmente atípica, a gente não sabe o resultado disso a longo prazo, né? A gente vai arrastar aí das decisões, o que isso pode refletir aí nas nossas relações, tanto pessoais como profissionais. E o uso dessas ferramentas tecnológicas, elas tanto podem ser usadas em benefício como para o malefício. Então, a gente tem que ter aí o equilíbrio, e a empresa tem um papel preponderante nesse sentido. O tom de cima, um plano de treinamento e comunicação assertivo,
para que você consiga levar para dentro de casa, para que o funcionário se sinta confortável, para que seja uma via de mão dupla aí correta, para que ambos consigam trabalhar no equilíbrio. Lógico, para que a cultura da empresa para casa seja feita de forma certa, tem que ser a empresa do tom de cima para sua média, depois descendo aí toda a sua cadeia, para que a empresa cumpra o seu papel social, né? A sua função social de fazer com que isso aconteça. A gente não sabe o legado que a gente vai ter aí, então os princípios da ética, da transparência e da integridade, eles devem ser mantidos em qualquer cenário, com ou sem crise, dentro de casa ou fora de casa. Exatamente. Então, o famoso ditado de fazer o certo, mesmo que ninguém esteja te olhando, vai se encaixar perfeitamente nesse cenário de home office, porque você vai estar ali, né, sozinho. E a empresa precisa estruturar exatamente essas ações de integridade junto com o compromisso dessa liderança, para que essa cultura de integridade, então, seja tanto na empresa quanto em casa, e a gente tem essa uniformidade, né? Rogéria? Eu comecei citando o Richard B. Strong e eu quero terminar citando o Richard de novo, com a mesma frase. Em inglês ele falou, cheating is always a choice. E é exatamente o que eu pondero, que você violar o código de conduta, violar as políticas, violar a lei, é sempre uma escolha. Então, a gente tem que escolher o certo. Exatamente. Concordo, em gênero, número e grau. Maravilhoso. Obrigada mais uma vez. Rogéria, aqui em nome de toda a presidência, a secretaria da comissão. Abrilhantando o nosso webinar, né? Foi uma grata surpresa. Eu fiquei aqui feliz, porque tô até tremendo, sabe, de chat, assim. Pelo amor, oxe. Pior foi quando eu tava falando. Ela foi lá no webinar que eu tava falando. Eu falei assim, chefa, você veio aqui, cara, fazer só que eu errei o horário. Aquele dia eu me atrapalhei com o horário. Mas eu fiquei emocionada. Nossa! Imagina, gente, que é isso. Eu queria agradecer. Não seja modesta. Eu queria agradecer à OAB que permitiu e viabilizou esse nosso papo, a Rogéria, que é a nossa presidente, as minhas colegas de painel, a Fabiana e a Paula, e a todo o público que participou, tanto nos assistindo quanto com as perguntas, os comentários. Eu olhei todas aqui, tanto as perguntas quanto os comentários, agradeço talvez em nome de todos, mas muito obrigado. A gente, de uma certa forma, está entrando na casa das pessoas também, né? Também. Isso aí, fazendo o nosso papel aqui. É isso aí. Mesmo. Queria agradecer aí a Comissão de Estudos de Compliance, a Rogéria por ter participado aqui do evento com a gente, a Paula pelo convite e o Léo aí por compartilhar essa mesa, um tema tão importante e que ele tem que ficar em pauta sempre, não pode ser esquecido, com ou sem crise, com ou sem coronavírus. Isso aí. Gente, muito obrigada mais uma vez. Muito bom sempre falar de integridade para quem quer ouvir e transformar. Que sementes sejam plantadas hoje e sempre. Amém. Um grande beijo. Amém. Gratidão. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tchau.